Olá, pessoal, boa tarde. Hoje a gente vai receber a nossa amiga Tatiana Lede- Lebedev, que vai estar compartilhando um pouquinho com a gente sobre seus ensinamentos aí de professora. Obrigada para todo mundo que está entrando. Em alguns minutinhos a gente vai começar. Tatiana Lebedev já entrou. Boa tarde, pessoal. Muito bom tê-los conosco aqui nessa tarde. Olá, Tatiana, bem-vinda. A gente já vai começar a transmitir juntas. Olá, tudo bem? Olá, tudo bom? Tá me ouvindo bem? Perfeitamente. Você me ouve? Muito bem, obrigada. Primeiramente, eu tenho que agradecer você ter aceito o meu convite de leitora e fã, porque seu artigo viralizou na última semana. E muito bom que você é conectada no LinkedIn, porque eu mandei uma mensagem, pessoal. Essa live começou de uma mensagem despretensiosa que eu mandei para a Tatiana, parabenizando-a pelo artigo que fez, que viralizou em alguns dias. Você publicou só no Facebook e virou um artigo de todos os grupos de mães do Brasil e do mundo tiveram acesso. Eu acho que você não imaginava essa magnitude desse artigo, né? Não, não imaginava. Eu sou uma pessoa da área acadêmica, né? Eu Sim. escrevo sobre educação de surdos, produzo pesquisa, artigos sobre educação de surdos. E no momento do texto, eu estava muito angustiada com o meu papel, não de acadêmica, mas de mãe dentro de casa e vendo tudo o que acontecia no planeta e as pessoas muito focadas, assim, uma preocupação muito pequena com relação ao conteúdo que vai ser recuperado na volta, quais são as estratégias de recuperação. E eu via os meus filhos assim sofrendo com isolamento, sofrendo com confinamento, e eu disse: não, eu não quero aula quando voltar. Né? Eu não quero que Perfeito. eles fiquem socados na sala de aula na primeira semana, pelo menos. E a gente tem que repensar também a educação da escola, o conteúdo escolar, que não está Exatamente. servindo para nada nesse período de isolamento. E aí eu escrevi aquele texto assim, num momento de profunda angústia, e levei um susto enorme com a repercussão dele. É que, na verdade, você cuidou, e aí, do ponto de vista de mãe agora, e não de estudiosa de mediação escolar, e estudiosa de pessoas que admiram o que, por exemplo, ferramentas de mediação podem fornecer para um professor, tal como empatia, mas você abordou com uma sensibilidade gigantesca um lado que muita gente ainda, para mim, eu só colocaria o lado que muitos pais também só estão preocupados, o quanto ele vai ter de desconto da mensalidade e sendo pouco Também. empáticos às escolas que estão se virando para fazer um EAD que muitas vezes não existe, né? Porque muitas pessoas, Exato. a gente acha que a escola é a melhor, a gente busca qual é a melhor escola para os nossos filhos, mas focado muito ainda no vestibular, no conteudista, né? E aí você traduziu de uma maneira muito mãe, e aí se me permita falar sobre isso, apesar de ter visto suas referências acadêmicas, você é doutora, super conceituada, mas você foi mãe e trouxe pontos que eu acho que é aí que está incomodando muito mais as mães, se você me permite falar. Porque Claro. o seu texto traduz exatamente mãe acadêmica, mas você foi num ponto que a educação, será que essa educação conteudista ela ainda prevalece hoje? Né? E que tal a gente Exato. pensar nesse momento, né? Sabes que quando eu escrevi, eu comecei a me dar conta também do seguinte: o meu filho tem 10 anos, né? Será que ele realmente está entendendo o porquê da gente estar dentro de casa, confinado, isolado, né? O que significa
coronavírus, por que a gente está aqui dentro, enfim. E ele começou a relatar e ele não tinha muita ideia do que estava acontecendo. Sabe que é uma doença, né? Sabe da gravidade, mas o que significa isso em termos reais, mais palpáveis, né? Porque para as crianças fica muito no nível da abstração. Então, eu fiz um comparativo com ele que eu até me permiti montar aqui Claro. para trazer para a gente ver, né? Porque o que as escolas fizeram? No dia 2 do confinamento, começaram a mandar conteúdo, sem pensar em conversar sobre o porquê vocês ficarão em casa a partir de hoje. E as mães tiveram que assumir papéis que não eram delas, né? E aí eu sentei com ele para perguntar, tu tá entendendo o que significa? E ele estava meio assim atrapalhado. Aí eu mostrei para ele esse conjunto de lápis, né? E diz, quantos colegas tem na turma junto com a prof? Ah, tem 17 pessoas ao todo. E eu digo, bom, se cada um desses lápis, né, for 17, isso aqui é o de pessoas que já morreram no Brasil hoje. Falei para ele naquele dia. E ele levou um susto. E a cada tempinho assim que a gente passa, eu mostro de novo os lápis mostrando, olha, cada turma de 17, o que já tem a mais de pessoas mortas no Brasil, para ele entender o significado. E hoje eu fiz as contas para a nossa conversa, tem 20 lápis a mais. Então, isso aqui, né, que são 17, mas 17 pessoas em cada lápis, 17 pessoas em cada lápis, então nós já temos 34 lápis. A escola não está explicando, né? Não está sendo discutido, não está sendo mostrado, fica no nível de abstrato, e isso não está sendo considerado também por muitas famílias, muitos pais, no momento que se voltar, né? Porque nós temos uma situação privilegiada aqui na cidade que eu moro, em Pelotas, no interior do Rio Grande do Sul, que esses lápis ainda não têm nome, né? Não tem nenhum nome aqui conhecido na minha cidade. As pessoas ainda não morreram de corona aqui em Pelotas, mas no Brasil já morreram muitas. Então, em outros locais, esses lápis têm nome, têm foto, tem memórias, têm afetos, e isso parece que não está sendo colocado em questão nesse momento. A preocupação é com o Enem, a recuperação do ano, os conteúdos que não foram vistos, e eu fico angustiada de, tá, e quando nós voltarmos, vai começar da última página que tinha sido aberta lá antes do confinamento? Vai voltar no mesmo local do livro? Vai seguir tudo igual? De que maneira isso está mexendo as escolas para se repensarem, porque elas vão encontrar crianças mexidas, né? Com certeza. E essa própria chamada aqui, essa própria realidade que eles estão sendo expostos é novo para todo mundo, né? É novo para os pais, é novo para os filhos. E, na verdade, a gente está ansioso também. Eu me coloco por mim, que também sou mãe de 2 pequenos, que as atividades que estavam vindo na primeira semana eram assustadoras, assim. Eu me vi num desafio enorme de estar trabalhando em home office, ter que fazer o homeschooling, exatamente Sim. como você escreveu, mas perguntar, você está pronto para fazer isso hoje? Você entendeu por que a gente tem que fazer? E muito provocado também, aí na última semana, pelo próprio seu texto, porque é isso mesmo. Será que eles estão sabendo? E aí, hoje eu vi que eles estão sabendo porque eles gravaram um vídeo para o meu avô, que está fazendo 82 anos hoje, e eles gravaram, Biso, fica em casa, se cuida, quando acabar tudo isso a gente vai te ver. Então, você vê que assim, eles já entenderam o que está acontecendo, mas do jeitinho deles, né? O não poder sair, não poder descer no prédio e ver os amigos em algum momento, mesmo nessas reuniões que as escolas estão fazendo. Eu tenho falado com vários pais. Não começa como você colocou, falando o que você está sentindo, o que isso fez de diferente na sua vida, né?
E aí eu já queria partir um pouco, que eu percebi que você também está preocupada com a formação como pessoa, né, dos alunos, e até onde esse trabalho que a gente tem feito hoje vai ter reflexo no futuro. Como que você entende a educação hoje? Quais são as oportunidades que a gente está tendo desse momento de parar e repensar, Tatiana? Como você tem visto isso? Eu acho que a gente não está repensando muito, né? Eu participei de algumas lives, como assistindo, né? Mas assistindo sobre o uso da tecnologia e tal. E algo me chamou muita atenção, assim, as pessoas elas estão dando dicas de ferramentas. Né? Então, tem que usar essa ferramenta, aquela ferramenta, e estão confundindo muito interatividade com interação. Então, a ferramenta te dá o feedback, né? Eu posso utilizar diferentes ferramentas que me dão feedback, mas eu vou interagir com o sistema. Eu não estou interagindo com as outras pessoas. E isso aconteceu na turma do meu filho. Ele está no 4º ano, né, do ensino fundamental, e eles têm um local de chat, né, para conversar, interagir. E as mães começaram a pedir para que não deixem as crianças interagirem por aquele chat, porque atrapalha os filhos que estão fazendo as atividades. Só que as atividades não são síncronas, elas são assíncronas. Elas podem ser feitas a qualquer momento, na plataforma do filho, né? A qualquer momento, a qualquer horário, no ritmo de cada um. Mas mesmo assim, as mães não querem que as crianças interajam. Então, elas estão distanciadas, isoladas, e ainda elas são privadas de interagirem. Tem o filho de uma amiga que está fazendo aula síncrona, e ele faz aula síncrona de fone, né? Eles não conversam, não interagem, eles só escutam o professor. Então, nesse momento, que era para estar falando sobre o isolamento, porque, de certa maneira, o isolamento é um pacto de solidariedade. Né? Nós estamos sendo solidários com pessoas que nós não conhecemos. E existe um pacto tácito, né? Por isso, então, eu não saio na rua porque eu não quero que outras pessoas adoeçam, porque eu posso transmitir mesmo sem eu conhecê-las. Isso não está sendo discutido. E as crianças não estão podendo falar sobre isso. E as escolas, diferentes escolas, não estão falando sobre isso. Então, eu acho que nós estamos com a faca e o queijo na mão, repensar a educação pós-pandemia, né? O que a gente vai trabalhar pós-pandemia em sala de aula, mas não só conteúdo, mas também formação de cidadãos, né? Formação de cidadania. E nós estamos muito preocupados com outras coisas, né? Mais tecnicistas, assim. Então, qual a ferramenta que melhor, que mais atrativa ou produz mais interatividade para a criança? Então, de que maneira eles podem estar interagindo só, de repente, para dizer: oi, professor, o que estão fazendo? Nem para essa coisa mais simples, né? De se enxergar, se falar, a escola está negando isso. Então, me angustia muito isso também. E o que a gente vê é que a tecnologia, como colocou a Malba aqui muito bem, ela precisa trabalhar esse elo, né? E esses links humanos, porque, na verdade, esse momento, a gente não pode deixar de lado o momento que cada um está vivendo e as dificuldades que cada um está tendo no seu mundo e os medos, né? Porque tem muita gente com medo, né? E aí, tem uma pergunta aqui da Malba mesmo: o que é essa experiência de ressignificando sua prática acadêmica para você, né? Professor, o que essa experiência está ressignificando sua prática acadêmica? Sim. Bom, eu fui atrás de Vygotsky, né? Eu acho que a gente vai ter que reler os clássicos e voltar a discutir. Eu acho que, mais que nunca, a nossa pesquisa tem que pensar nos
nos afetos, nas interações, no aprender com o outro. Tem um outro autor que eu gosto muito, que é o Jerome Brunner, né, que ele fala que nós somos suportes uns para os outros, que o conhecimento ele é construído através desses suportes que são dados, e são suportes cognitivos, né, o empréstimo de consciência que o Vygotsky fala, que é o papel do outro na aprendizagem. Eu acho que mais que nunca, né, que eu tô assim, nesse momento de pandemia, né, eu não consigo trabalhar direito, então estou ressignificando os meus tempos, né, de produção acadêmica, e estou ressignificando os autores com quem eu vou querer trabalhar. Quem são os autores que eu quero trabalhar a partir de agora? Então, são autores que falem da importância do outro no processo de construção do conhecimento. E seriam Perfeito. dois principais que eu vou retomar, né? Porque às vezes a gente fica transitando por outros autores, mas eu acho que nós vamos precisar muito de Vygotsky, de Brunner, de autores que falam justamente do papel do outro no momento, no processo de construção de conhecimento. Porque a gente está se colocando num papel de professor que não é o nosso, né? E eu vejo como é importante esse espaço escolar, porque se é complicado para a gente definir os papéis, né? Eu sou mãe, eu sou professora, eu estou cuidando dessa criança, porque a maternagem também é cuidar, né? Não é só educar, sim, mas também é cuidar, né? É hora do banho, hora da alimentação, estabelecer as rotinas, enfim. A gente cria uma confusão enorme, né? Na segmentação desses papéis, mãe, professora. Eu sou uma professora mãe, sou uma mãe professora. Na hora que eu sou professora, eu acabo sendo mais megera com meu filho do que eu sou com meus alunos na universidade, né? Então, é complicado isso. E é complicado também para as crianças, né? Essa mãe agora é minha professora, essa professora que é muito complicado para eles. Então, a gente tem que elogiar mais que nunca e dar valor para o papel do professor no processo de construção do conhecimento, né? Claro que as mídias são super importantes. Eu trabalho com tecnologia, adoro tecnologia, sou professora de EAD, mas o que mesmo dentro da EAD eu posso modificar para estar mais em interação com os meus alunos, né? Criar mais momentos de interação e menos momentos, se tem que ser em detrimento de algo, menos momentos de acesso ao conteúdo. Né? Então, vamos ler, entendi, vamos fazer os exercícios, mas ter mais tempo. Sim, e esse papel, mais do que nunca, é fundamental esse papel da escola e da família, né? Porque muitas vezes a gente entrega para a escola, quem fica o período integral já acaba fazendo a lição na escola, a gente não tem muitos acessos, e aí às vezes a gente não sabe também quais são as necessidades, quais são as dificuldades, por exemplo, de concentração, o que meu filho faz mais rápido que o outro, se ele está fazendo mais, ou se ele quer ler mais, se ele precisa. Está sendo um aprendizado para quem puder se dedicar um pouquinho a isso, e eu concordo com você, não tem que ser no tempo da escola. Aqui eu estou vivendo uma dinâmica semanal, então tem atividades para completar durante aquela semana, só que tem dias que não dá. Você vê, você vai ficar brigando o dia inteiro, e não rola, e paciência. Não é que não tem, longe disso ser indisciplina, mas é o que você falou. É ser esse lado humano de entender que talvez naquele dia eu também não estou bem, né? E como você falou, o isolamento é um pacto de solidariedade mesmo, né? Arrasou nessa frase, até a Tânia, eu acho que deve ser Tânia, já estão escrevendo, já vai ter um monte de post, que eu não sei se você viu, tinha um monte de post, fizeram várias artes da sua primeira frase, né? Quando voltar às aulas, eu não quero que tenha aula, né? E aí é muito importante, tem vários pela internet. E o que a gente tem que ver também, esse lado humano, que às vezes a escola não está trazendo esse lado humano, né?
Então, tem Exato. escolas que já trabalham, mas eu acho que está faltando um pouco de empatia, eu acho que de todos, né? Principalmente de nós, pais, para com os professores, né? Nessa missão do conhecimento, porque eu não sei quem disse que ensino à distância é mais barato do que ensino presencial, porque o estudo é o mesmo, o entendimento é o mesmo, o investimento é o mesmo. Tudo bem, pode ter o custo da água, o custo da luz, gente, mas isso é muito pequeno perto de É uma muito mensalidade. Então, as pessoas pequeno. estão brigando por 10%, 15%, enquanto eu devia estar preocupada com o que vai restar. E aí é muito legal que você colocou aqui, que nesse momento você acredita que mais importante é preocupar-se com a saúde mental das crianças e jovens do que com o conteúdo a ser vencido, né? E aí eu acrescentaria aqui, se você Exato. me permite, e com os professores, né? Com as dores do professor, né? E aí a gente tem muito que ter essa mudança nossa de entender e de dar um tempo. Apesar de muito dolorosa essa situação de corona crise, que eu tenho chamado, junto com uma pessoa que começou a colocar isso, que é a Aline, uma outra xará, eu acho que a gente também precisa ter empatia, né? E eu queria que você falasse um pouco, já que você está super aberta para isso, como você tem visto essa empatia com os professores, do seu lado acadêmico agora, o que você tem sentido de conversas com outros professores desse momento, né? De tecnologia, Sim. EAD, estar preparado ou não para virar essa chave. Pois é. A gente não pode esquecer que os professores são também pais em casa, né? Também são mães que também estão fazendo home office e homeschooling com seus filhos. Então, muitas professoras estão gravando os vídeos em casa, estão editando os vídeos em casa e estão procurando, né? Elas estão procurando de uma maneira assim muito generosa por conta própria para poder entregar então para as crianças as atividades e que eu acho que tu falaste numa questão muito importante. O que está sendo feito não é EAD, né? A EAD tem um outro pressuposto de ser autoinstrucional, né? Que é um outro tipo de material que é postado, as aulas são pensadas de outra maneira. O que eu estou vendo é que muitas escolas elas estão transpondo o que é o modelo presencial para a atividade remota. Então, segue a mesma aula, Exato. só que ela é colocada na plataforma, né? Então, não é EAD, então são as atividades remotas. E a gente não pode culpabilizar ninguém por isso. Nem a escola, nem o professor e nem os pais. E eu vejo que as professoras estão sendo muito culpabilizadas, né? Ela não está dando aula direito, ela não está postando no tempo certo. As atividades serão recuperadas como? Então, é uma situação inédita para o planeta, esse tempo de confinamento, esse tempo de não atividades escolares presenciais. Ninguém estava preparado para isso. E a gente não pode culpabilizar os professores. E a gente tem que apoiar os professores agora. E não ficar bravos com eles, porque a gente não está conseguindo fazer as coisas com os filhos. Por isso que eu relativizei os tempos, né? Por isso que eu relativizei as demandas, porque eu comecei a me perceber, e se fosse eu, professora, né? Que um dia eu estou em sala de aula com todo o meu planejamento, uma organização para o semestre, preparado para a aula presencial, e de um dia para o outro eu tenho que usar do meu material, do meu celular, da minha internet, da minha luz, das minhas ferramentas e do que eu tenho de dispositivos em casa, enfim, para preparar aulas online para os alunos. E pensando que eu não tenho só uma turma, né? Então eu vi esses dias que alguns professores algumas escolas estão pedindo professores criarem grupos de WhatsApp, né? E eles têm 12 turmas. Como é que eles vão gerenciar 12 turmas de alunos por WhatsApp? É inviável isso. Sim. Então a gente tem que ter mais empatia e pensar
que é tudo novo para todo mundo, não é só para o pai, não é só para a criança, não é só para a escola, mas é principalmente para o professor que tem que dar conta desse planejamento de um dia para o outro, né? E tem as condições, muitas vezes, na maioria das vezes, tem as condições de estrutura, de técnica, de conhecimento, de uso de estratégias, né? De ferramentas. E aí, como está bem colocando, quando está educação, colocando esse... e como está colocando aqui o Salvador e a Marcela, que tem colaborado, contribuindo bastante aqui na nossa live, a gente está criando um novo método, né? Porque eu concordo com você que não é um EAD, isso não é EAD, pode ser uma atividade remota, eu vou até verificar, ela até citou um artigo aqui do professor Eduardo, que escreveu isso sobre a diferença de EAD ou remota, mas o que a gente precisa trabalhar nesse momento é o que a gente tem feito, que é a colaboração, né? Essa parte de empatia, por exemplo, hoje a gente começou a ter pelo Teams, que ficou mais seguro e mais fácil, as aulas remotas. Só que no Teams, dependendo quem entra, é quem aparece mais no Teams. Aí as mães já nervosas no grupo que o filho não chamou, né? Mas calma, hoje é o primeiro dia. Daí eu falei, olha, eu vou sugerir no próximo dia que ela faça grupos menores, porque assim todos podem participar de alguma forma. Os alunos em si estavam amando, cada um que entrava, eles vibravam e ficaram super felizes, não sentiram, mas os pais escrevendo no chat assim, não estou vendo minha filha, não está aparecendo, não sei o que vai fazer, e aí a professora toda pensando numa forma de fazer as pessoas saírem para outros entrarem, né? Quando basta falar que se aparece, né? E aí eu falei, olha, aí teve uma mãe que muito de bom coração deu uma dica da gente usar um pouquinho o chat, se fosse necessário, né? E que a gente também pudesse, de alguma forma, ir desligando a câmera, quem já falou, para dar a vez para o outro, né? Aí eu falei, também vou sugerir na próxima semana, para dar vez, porque é como você falou, eu garanto que ela não tinha o Teams na casa dela, porque isso é uma coisa que a gente usa normalmente em empresa, né? Então a gente não tem normalmente isso, a gente tem outras plataformas. Então é vivenciar isso e trazer essa reflexão. Eu acho que o mais importante de tudo isso é trazer a reflexão colaborativa e a gente não focar só no desconto. O que tem me preocupado muito, e aí eu vou te falar que pessoas muito próximas a mim só falam do desconto. Claro que isso é importante e isso vai ser pensado, né? Mas isso é muito pequeno perto de todo o impacto que está trazendo para a vida das crianças, para a vida dos pais, para a vida dos professores, né? Exato. Eu tenho tido o texto, me colocou em contato com muita gente, né? Muita gente entrou em contato por WhatsApp, por Messenger, pelo Instagram, enfim. Muita gente entrou em contato para dizer que tinham se identificado, né, com o texto e o que eles estão fazendo, como é que eles estão resolvendo e tal. E a maioria das mães, elas falam de uma sensação ruim de impotência, de largar tudo para cima, né? De choradeira, de brigaceira, de panela de pressão dentro de casa, de muito choro, muita briga, muito grito. Então, pensar em desconto nesse momento é muito pequeno, né? É muito pouco. Então, não é o desconto que vai fazer a diferença ao final desse confinamento. Vão ser as relações que foram estabelecidas e o que se ganhou dessas relações, né? Então, sim, até eu fico preocupada quando as mães, algumas, né, ficam pedindo mais atividade, mais demanda, e está tendo pouca atividade, por exemplo, de artes, né, de leitura de textos pequenos, textos que façam diferença. Não, as mães estão preocupadas com o conteúdo, como é que o conteúdo vai ser vencido até o ano que vem. Então, será que o desconto é o mais importante agora? Né? Será que esse tempo que a gente está com as crianças é um tempo positivo, não o tempo da gritaria, da briga, da panela de pressão, né?
E Sim. esse tempo, daqui a pouco as crianças vão estar realmente com ojeriça de escola por culpa das mães, não por culpa das escolas, né? Ou querem fugir de casa, né? Querem voltar logo para a escola, porque realmente não é em casa o lugar que Não ela é em deveria casa, não estar, é o que é mais legal. chato. O que seria péssimo, né? Que eu Exato. acho que essa conclusão, eu acho que ela é a pior de todas, né? E o que eu já ouvi de alguns pais é que traz algumas coisas de aplicativo, e aí crianças de 4 anos, por exemplo, aprendendo as letras do nome. Isso a gente sabe que é um processo de alfabetização, se a gente for estudar um pouco o Waldorf e algumas outras, é muito cedo, 4 anos. Então é reconhecer, é Sim. desenhar a letra, né? E aí tem mães falando que durante muitos dias ficou fazendo só isso. E onde já se viu ficar fazendo só isso, como se isso fosse uma coisa simples. Escrever o próprio nome com 4 anos de idade fosse uma coisa simples, né? E aí isso me Tá. assustou muito, porque falou, não, mas a atividade tinha que ser muito mais que isso, né? E aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus, onde a gente está vivendo nesse momento que as pessoas estão achando que é pouco o que está vivenciando e estão exigindo tanto de uma coisa que você não sabia nem que ele sabia escrever até agora, né? Então começou com a massinha, Exatamente. começou com o lúdico, começou com a... Pegue alguma coisa na sua casa que parece um triângulo, um círculo. Eu fiquei muito feliz com o conteúdo, porque eu confesso que eu não tinha tido muito acesso da minha maior, porque como ela faz a lição na escola, eu não estava acompanhando tanto, porque chega cansado e aí não quer ficar falando muito. Mas assim, eu fiquei muito Uhum. feliz de ver o quanto isso é legal. Só que você vai ficar brigando todo dia, e aí eu vejo muito desses gritos. Eu não sei se você conhece comunicação não violenta. Tem um Sim, sim. filósofo americano que fala, Marshall Rosenberg, que ele fala que por trás dessa agressividade dos pais tem uma necessidade não atendida. E aí eu muito fiquei refletindo sobre isso, que muitas vezes eu acho que o sentimento dos pais, eu não sei se você concorda um pouco dos professores, é essa impotência, porque não está Uhum. conseguindo se adequar, e aí quer descontar em algum momento, em alguma situação, essa necessidade não atendida, que a própria CNV fala, né? Então, que deveria olhar um pouco para si mesmo e ver o que você pode fazer de diferente, não culpar o outro pela situação que está geral no mundo, né? Exato. E uma outra coisa que a gente não conhece, nós não conhecemos os nossos filhos nas escolas. Qual é o ritmo deles nas escolas? Qual é o ritmo das escolas? Nós queremos imprimir um ritmo que é nosso, interno, nas atividades. Então, depois de muita confusão aqui em casa, eu entendi que eu não posso fazer as atividades da escola de uma vez só. Porque eu dizia, tá tranquilo, a gente dá conta. Não, eu daria conta. Eu, adulta, daria conta. Não a criança. Então, a gente vai, faz um pouco, para um pouquinho, aí faz mais um pouco, aí para uma hora, aí volta. É extremamente cansativo. Eu sou privilegiada porque eu estou em home office. Eu não tenho que sair de casa para trabalhar, né? E então eu dedico a tarde para esse ir e vir, enfim, mas é o ritmo dele, não é o ritmo que eu quero imprimir. Eu vejo assim, muitos pais chegam em casa, claro, cansados do trabalho, ainda tem que fazer homeschooling, e aí eles querem imprimir o ritmo deles, e as crianças não... A gente não conhece o ritmo das crianças na Sim. escola, que é diferente do ritmo deles em casa, brincando, fazendo atividades não muito planejadas. Eles podem ser super rápidos no futebol, montar Lego, mas daqui a pouco, para interpretar um texto, eles têm um tempo diferente, né? Então a gente também tem que Exatamente. pensar nisso. Não é o nosso ritmo, mas é o ritmo da criança. Por isso que está sendo tão desgastante, né, para as famílias, porque é um outro papel, é um outro ritmo, é a tensão do dia a dia, né, do que significa uma pandemia, do que significa uma economia que está parada. Então, é muita informação, muita pressão externa, e a gente não está sabendo, enquanto famílias, lidar com tudo isso, né? Sim, e também com essa falta, né? Para pessoas, eu vejo que para pessoas autônomas, para pessoas que dependem do trabalho e de estar fora de casa para poder ganhar,
Isso pesa muito, né? E aí as pessoas, a gente sabe que um dos maiores custos é na educação que a gente tem, e aí como isso vai reduzir, como isso vai se esforçar. E a gente tem que pensar que isso não são medidas drásticas que eles podem sair tomando sem sensibilizar. Passaram-se 20 dias até agora, né? E daí até Sim. pensar se vai terminar essa pandemia dia 25/4, que é 23/4, que é a previsão aqui em São Paulo. Será que vai terminar mesmo? E a partir daí eles veem o que eles podem estar. Já foram dando alguns descontos pequenos que eram possíveis nesse momento. Tem escolas que decidiu dar férias ou não. Mas, de todo modo, a gente vai ter que entender, como você colocou, a realidade. Aí eu já ouvi gente falando, mas só quer fazer lição comigo. Como que faz na escola se aqui em casa só quer fazer comigo? E aí eu faço um paralelo Sim. comigo mesma. Eu cheguei a pensar, mas é porque eles querem mostrar. Eles querem a gente junto, né? É uma ansiedade, uma Sim. própria insegurança deles, mas que a hora que eles fazem bonitinho. Nem precisa de você. Você estar ali presente, pode ser que ele nem te pergunte, mas ele quer que você esteja ao lado dele, né? E essa sensibilidade que eu acho que Claro, está claro. faltando um pouco. Eu acho que Sim, falta um pouco e dessa tu falaste, sensibilidade. falaste uma coisa super importante agora com relação às férias, né? Então, eu recebi um áudio pelo WhatsApp de um pai, né, dizendo que ele não concorda, enfim, com essa mudança de ritmos e que ele quer recuperação de aulas, que ele quer turno inverso e que ele vai processar a escola, que ele vai processar sindicato, enfim, porque ele quer que as crianças tenham todo o conteúdo do ano e que não tem que ter férias, né? Aí eu pergunto, nós estamos nós estamos nos sentindo em férias dentro de casa, né? Nós estamos nos sentindo parados, com ócio criativo dentro de casa. Pelo contrário, nós estamos fisicamente dentro de casa, mas nós não estamos em ócio criativo. A gente está Sim. muito mais preocupado do que se estivesse trabalhando com a rotina que tinha antes, né? Então, e as crianças estão sofrendo isso também. Então, pensar em não dar férias, em não ter férias para recuperar as aulas, é de novo penalizar quem não tem culpa nenhuma de tudo que está Culpa nenhuma. acontecendo, que são os professores e as crianças, né? Que vão ficar muito mais assoberbadas de atividades e de tarefas do que já estão. Porque as professoras não estão em casa porque elas querem. Elas não estão fazendo essas atividades remotas, produzindo essas atividades remotas. Para muitas é um sofrimento enorme, né? Eu vi uma professora de inglês que fala super bem inglês, maravilhosa, gaguejando o tempo inteiro no vídeo, né? Porque não é fácil. É como aquele meme que está no Facebook, né? Você não é blogueirinha, você não é youtuber, você era uma professora presencial. E aí mudou tudo. Então, para que penalizar os professores? Eu acho que a gente tem que sentar e pensar mesmo o que vai ser a volta às aulas, né? E pensar assim, com muito cuidado com relação a... Porque são pessoas, né? Elas não têm que levar a culpa do isolamento, elas não têm que levar a culpa do confinamento. Até porque não tem culpados, né? É uma situação que foi posta para todos nós e cabe a nós vermos a melhor forma de sair disso diferente, né? Eu não sei se você concorda com isso, mas é um momento da gente refletir, sair muito diferente e trabalhar bem essas atividades humanas, né? Esses soft skills aí que a gente está muito ouvindo falar, né? Que é humano. E é a tecnologia, mas a tecnologia é humanizada, porque a tecnologia está aí para nos ajudar, né? Mas ela não pode ser um calvário e não pode ser uma coisa que gera esse problema, essa preocupação, como você falou, dessa professora que é super boa e que está tímida. A gente percebe quem tem mais habilidade ou não. Eu venho acompanhando os vídeos que a gente recebe dos professores, dá para ver notoriamente quem se desempenha melhor que os outros. Mas a cada semana, não sei se tem tido essa impressão, eles estão melhorando, eles já estão usando ferramentas que a gente sabe que ele comprou, com certeza ele comprou para ter acesso, então você vai vendo que as coisas estão melhorando. Então eu acho que é uma questão de adaptação
de empatia, né? Eu acho que se a gente pode tirar algumas coisas desse momento, seria isso. E aí, uma mensagem, Tatiana, porque olha, se você acreditar que já passaram 40 minutos da nossa conversa, a gente tem bastante gente aí. Minha Se tiver nossa, alguma tudo isso. pergunta, tudo isso já. As pessoas podem mandar algumas perguntas. É muito boa essa interação. E aí, se você pudesse trazer uma mensagem para os professores primeiro. Sobre esse momento, o que você tem refletido? Você citou já 2 autores que eu acho que você podia até relembrar a importância de reler alguns autores que têm esse foco no outro, né? Que eu acho que você colocou muito bem, que eu acho que é o momento. Eu queria que você falasse de novo sobre essa dica para os professores que estão nos ouvindo. Certo, certo. Eu gosto muito tanto do Brunner como do Vygotsky, né? Eles, em certo momento, eles foram muito utilizados no Brasil e um pouco deixados de lado, eu acho, mais recentemente, né? Mas são autores que nos auxiliam a pensar no outro. Eu acho que também o autor espanhol, o Fernando Fernandes, que fala sobre o trabalho em projetos, né? Eu penso que os projetos são extremamente importantes. Trabalhar coletivamente dentro da escola, e eu acho que o Covid-19 vai ser um grande projeto, pelo menos deveria ser um grande projeto em todas as séries, em todos os segmentos, discutir o que significa isso em termos geográficos, matemáticos, filosóficos, né, as questões linguísticas. Então, tem muita coisa para se pensar para o retorno, né? Eu ia falar, o Brunner, por exemplo, né? Ele fala muito currículo em espiral. Então, que a gente não pode se estressar com o conteúdo, com o currículo, porque se nós enxergarmos o currículo, né, como uma espiral, os mesmos conteúdos que eu dou hoje para crianças pequenas, eu posso trabalhar com um segmento no ensino médio. Vai depender da profundidade com que eu vou provocar a construção desses conceitos, né? Então, eu tenho que criar condições para que esses conceitos sejam construídos pelas crianças. E eu posso trabalhar Covid-19 desde o jardim da infância até o ensino médio, né? Então, pensar num grande projeto em termos de o que nós conseguimos aprender de todo esse tempo que nós ficamos dentro de casa. E não voltar para a última página do livro que foi trabalhada, mas dar esse tempo para as crianças falarem de si, para os adolescentes falarem de si, para os jovens adultos falarem de si, porque para muitos é uma situação de muita solidão, para outros é uma situação que não é solidão, mas é uma aglomeração dentro de casa, porque tem crianças, a gente não pode esquecer que tem crianças em situações muito, muito vulneráveis, né, que estão muitas pessoas em poucos cômodos, né, e que eu não posso sair para a rua, eu não posso fazer outras coisas, eu tenho que ficar naqueles cômodos. Enfim, nós temos milhares de situações diferentes e que a escola vai ter que parar para falar sobre isso, né? Sim. E tem uma parte do... Fala. Pode falar. Dizer para os professores? Não, que a gente está... Na realidade, nós temos que respeitar os nossos limites, porque dentro da situação que a gente está vivendo, eu tenho certeza que está todo mundo dando o melhor de si. E é isso que eu vejo dos professores que estão trabalhando, né, remotamente, dos professores que estão organizando seus conteúdos, seja na escola pública como na privada. O que a gente vê é um empenho muito grande, muito sacrificado para poder estar criando condições de aprendizagem para as crianças. Não são as ideais, não são, né? Mas que eu quero parabenizar não é o ensino e eu à quero distância, né? Não é o ensino à distância, né? E que, em realidade, a gente tem que ficar muito feliz com o que está se conseguindo, né? A gente tem que pensar que o que se está conseguindo é o
porque é uma situação Exatamente. inédita, com condições psicológicas inéditas, condições estruturais inéditas, e o que a gente vê é todo mundo fazendo o seu possível, né? E tantos pais, Sim. eu tenho visto isso nos feedbacks que eles têm dado sobre os textos, né? Feedback de, olha, eu estou fazendo o meu possível. Tem uma parte aqui do texto que eu vou ler que me mexeu muito, que é: depois disso, eu gostaria que as escolas refletissem com as crianças o que significou essa experiência para elas e para as famílias, que falem sobre resiliência, enfrentamento de frustrações e sobre solidariedade. Temos que levar alguma lição do que estamos vivendo, temos que fortalecer nossa relação como família e como sociedade. Para mim, essa frase é a melhor, e aí eu acho também, por todo o meu histórico de mediação, e eu gosto muito da visão que trabalha muito na Argentina, que é o professor mediador, né? Que é o professor que já tem essa empatia nata, essa escutativa, e que ele trabalha para resolver esses conflitos. E meu maior desejo é que todos os pais entendam, do ponto de vista de pai, e do ponto de vista profissional, que os professores tenham acesso, sim, nesse momento, a empatia, que quando eles voltarem, que eles também se coloquem no lugar das crianças, que eles sigam exatamente o que você colocou, o que significou essa experiência, né? E que os pais também tenham, evitem essa violência, né? E trabalhando um pouco, voltando na comunicação não violenta, que essa necessidade não atendida dos pais, que eles se olhem também, o quanto a gente também é responsável por várias coisas que nossos filhos estão fazendo que talvez está nos incomodando, né? Que é o momento de autoconhecimento. Como você colocou, os nossos filhos não são tudo que a gente imagina. Eles podem ser melhores ou podem precisar de algumas orientações, e agora é o momento, né? Então que a gente tenha mesmo empatia, que a gente trabalhe resiliência e que a gente consiga tirar disso o melhor, assim. Foi maravilhoso o nosso bate-papo, eu estou muito feliz de você ter aceitado, porque foi um artigo que eu posso te falar que brilhante, eu acho que você estava mais do que iluminada, apesar de seu currículo brilhante, eu ouço aqui muito mais a mãe Tatiana do que a professora Tatiana, se você me permite, e traduziu muito bem não só o que a gente está vivendo, mas como deveria ser esse retorno. E assim, se depender de mim, vai chegar em todas as escolas que eu tenho contato para que essa volta seja exatamente assim, e que a gente faça uma live nesse retorno, pós tudo isso, para que a gente consiga identificar tudo isso que você colocou, todo esse seu sentimento aqui, que representou muitas mães e muitos professores, como verdadeiros, né? E aí eu quero que você deixe uma mensagem para as mães, Tatiana, para as mães que estão nesse dia a dia, e o que você, como professora Tatiana, esperaria das mães? Ai, acalmem seus corações. Eu tenho visto muita mãe angustiada, né? E eu faço uma brincadeira no texto com as locuções adverbiais, né? Porque... E eu não tenho nada contra os advérbios, eu não tenho implicância com os advérbios. Mas a gente fica fazendo no livro exercício de locução adverbial com a criança e tem que fazer, e as mães preocupadas, e como é que funciona isso. E a gente, eu passei um bom tempo calculando, reaprendendo a calcular a área e perímetro para poder fazer exercício de matemática. Então, e aí disse, tá, mas eu estou tão angustiada aqui, né? E eu não estou dando esse tempo para os meus filhos, porque eu estou angustiada em aprender. Então, eu acho que a gente tem que acalmar os corações, porque nós não somos... Eu sou professora, mas não sou professora de 4 anos. Né? E eu vi várias mães falarem isso. Eu não sei ensinar isso. Eu sei ensinar química inorgânica, mas eu não sei ensinar... encontros consonantais, encontros vocálicos, eu tenho que estudar tudo de novo. Eu acho que a gente tem que acalmar os nossos corações e tentar passar um pouco mais do que a gente pode dar nesse momento, né? E eu tenho falado isso muito para o meu filho. Eu disse, eu não sei ensinar isso, eu não entendo isso. Depois a gente pode voltar e fazer. Depois a gente vê, a professora vai ver depois. Enfim, mas não se angustiar com esse
tempo que está sendo precioso e que, de repente, a gente está usando em nome de um falsa normalidade. Nada é normal. Está tudo fora do normal, está tudo fora do eixo. Então, no início eu criei muitas demandas de rotina, né, e que eu vi que elas estavam fora do eixo. Então, que a gente possa se perceber, né, como mães falíveis e que não vão dar conta do conteúdo escolar e que a gente não tem que sofrer por isso e nem fazer a criança sofrer por isso. E a gente tem que dar conta do que nós conseguimos dar, né? Então, acalmar seus corações. Eu acho que depois a gente pensa, né? Agora é ter mais paz dentro de casa. Eu acho que seria por aí. Eu concordo com a Marcela que é coragem para as mães e cuidar dos humanos que estão aí em casa tentando acessar o tecnológico, né? É fazer esse link o mais amistoso possível, porque para mim, os humanos acessando o tecnológico, isso pode gerar experiências muito negativas que vão arrasar com a vida dos nossos filhos. Então, que isso seja leve, né? E isso eu falo por mim, leve. Eu acho que coragem, leveza e que essa ligação, esse link tecnológico e humano seja o mais prazeroso possível, seja para relembrar os momentos, para não perder os vínculos, né? E aí, de acordo com cada idade, no meu caso, por exemplo, eu tenho que me preocupar com um de 4 anos que não pode perder o vínculo, né? Porque aí isso é o principal. Né? E aí eu tenho uma de 8 que ficou feliz e a professora mandou muito bem hoje, até eu mandei um feedback para ela e agora faço público, porque ela não se preocupou com a lição. Eles tentaram falar, eu não fiz isso, eu já fiz. Ela, hoje não é para falar sobre isso, é para falar como vocês estão nesse momento. Então, todo o conteúdo que a gente passou é semanal. Linda, assim, como estão nesse momento, né? As atividades é para vocês fazerem ao longo das semanas. E aí foi maravilhosa essa leveza que você via que ela estava bem. Eu fiquei olhando, porque eu falei, nossa, tem uma live hoje que eu quero ver, assim, tomara que eu tenha bons pontos positivos, né? Mas foi maravilhoso. Foi muito bom, Aline, eu super agradeço. Eu só queria fazer um comentário, puxando um gancho do que tu comentaste, porque as crianças estão acostumadas com a tecnologia para lazer. Elas não estão acostumadas com a tecnologia para aprender coisas, para estudar, né? É uma outra relação com a tecnologia. Então, se a gente for usar nesse momento a tecnologia para aprender coisas de uma forma ruim, chata, pesada, brigando, vai ser um fracasso mesmo. Eu não vou mais usar da tecnologia para descobrir coisas. Então, é uma outra relação que está surgindo aí, exatamente. Muito bom. Super agradeço e que a gente faça uma nova. Daqui uns 15 dias a gente pode sentir como vai estar esse momento, mas eu queria meio que no final desse momento, logo na primeira semana que a gente voltar, que a gente faça uma nova, se você tiver agenda, para a gente estar discutindo um pouco mais e sentindo como tudo isso transcorreu. E continue escrevendo muito, porque você é brilhante, super nos representou. Obrigada. E gratidão imensa por ter aceitado o meu convite. E a gente vai se falar sempre, tá bom? Muito obrigada. Tá bom, eu que agradeço o convite e a deferência. Obrigada mesmo. Imagina. E agradeço todo mundo que está nos ouvindo. Essa live, ela vira um vídeo depois, eu te mando, tá? Eu consigo baixar essa live. Okay. E aí a gente manda para que a gente consiga atingir o mais pessoas possíveis para que elas tenham acesso a essa sua posição, que vai ajudar muito. Eu acho que cada lar e cada professor que te ouvir, essa sua experiência, quem não teve acesso, eu acho que para tranquilizar, né? E trazer essa calma que você colocou, essa leveza que eu acho que é super importante, e esse lado humano, que eu acho que é isso que a gente precisa agora, colaboração também, tá bom? Exatamente. Tá ótimo. Muito obrigada, obrigada, boa tarde, viu? Tudo de bom para você. Até mais. Um beijo grande. Agradeço tchau. todo mundo que está aí ouvindo. Sim, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.